Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com duas convidadas que irão conversar com a gente a respeito do Conselho da Comunidade, que é esse órgão tão importante na execução penal. Então, vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem, começando pela Valesca. Tudo bem, Valesca? Se puder contar um pouco da tua história, tua trajetória profissional, também no Conselho da Comunidade. Por favor, fique à vontade. Olá, Augusto. Olá, todo mundo que nos escuta. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui participando dessa conversa tão importante para a sociedade e também agradecer a oportunidade, né, de falar sobre esse tema. Bom, eu sou jornalista, comecei a lidar mais diretamente com o sistema prisional em 2016, mas antes eu já tinha tido uma experiência ainda que indireta quando trabalhei no Conselho Nacional de Justiça. Eu passei por vários momentos no Conselho, começou a primeira vez foi lá em 2012, e por meio do Departamento de Fiscalização e Monitoramento dos Sistemas de Privação de Liberdade, eu pude ter acesso a essa condição degradante que são os nossos presídios, as nossas unidades prisionais no Brasil. A partir dali, meu interesse foi aumentando. Em 2016, passei a me dedicar mais a isso. E mais recentemente, com essa abertura, esse grande chamamento que o Conselho da Comunidade fez para que a sociedade civil organizada se apropriasse mais da instituição, ajudasse nessa construção, eu, como membro do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, pude colaborar nessa agregação, né, de entidades da sociedade civil organizada e mais à frente me veio esse convite aí para estar à frente de forma interina do Conselho da Comunidade de Curitiba. Então, estou aqui nesse desafio, conto muito com a colaboração da Simone, né, que trabalha conosco e é uma profissional brilhante, e de outros tantos que contribuem conosco, como você mesmo, Augusto, que está na nossa comissão de vistoria e colabora com a gente nesse trabalho. É verdade, Valesca. Agradeço aqui a tua presença mais uma vez, e como a Valesca citou, e eu em outras oportunidades também no podcast, eu citei também, né, que faço parte do Conselho da Comunidade, né, atuando na comissão de vistoria, e em conjunto também com minha colega Simone, que é uma das nossas convidadas aqui. E já aproveito esse gancho para pedir para que a Simone também se apresente aos nossos convidados, puder contar um pouco da tua trajetória, da tua atuação no Conselho da Comunidade. Por favor, fique à vontade. Olá, Augusto, todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Bom, primeiro, sou advogada criminal, né? Atuo no sistema carcerário desde 2014, dentro do sistema penitenciário propriamente dito, local onde eu tenho extrema gratidão pela amplitude de conhecimento de todas as esferas, né? Principalmente no cunho humano, né? Eu pude me desenvolver pessoalmente dentro do sistema penitenciário devido a várias situações degradantes que foram observadas, né? A execução penal, propriamente dita, ela é um vício, ela se torna um vício a partir do momento que você começa a trabalhar com a execução penal, você só quer conquistar cada vez mais direitos e executar projetos e afins. E assim é o Conselho da Comunidade, né? Tive a oportunidade, fui convidada a trabalhar no Conselho da Comunidade, eu sou funcionária, sou analista jurídica, né, do Conselho da Comunidade, e lá nós atuamos dentro e fora, né, das unidades penais. Então, atendemos familiares, até os próprios egressos, né, aqueles que são agraciados com a tornozeleira eletrônica, progressão de regime ao aberto, livramento condicional, e ali tem toda uma equipe que desenvolve com muito amor e carinho tudo que pode ser ofertado para aquela pessoa, né? Aos familiares também é dado toda a atenção, o suporte que nós sempre tentamos dar a mais do que, né, se pode ainda, e a fiscalização, né, que uma das nossas atribuições, né,
a fiscalização das unidades penais. Então, estamos tanto dentro quanto fora, né, das unidades penais. E uma das principais atribuições também é trazer a própria sociedade civil, né, para dentro desse contexto, né, da execução penal, né, agregar ainda mais pessoas que têm a mesma ideia de evolução, né, da própria humanidade propriamente dita. Então, em resumo, basicamente seria isso, Augusto. Simone, também mais uma vez agradeço aqui pela tua presença, né, participar aqui do nosso programa e também compartilhar as tuas experiências profissionais e o teu conhecimento relacionado à execução penal. Eu já começo aqui com a primeira pergunta a respeito do Conselho da Comunidade. Como sabemos, né, o Conselho da Comunidade está previsto na Lei 7.210 de 84, que é a nossa Lei de Execução Penal, o mais conhecido como LEP. Ali no artigo 81, aliás, no artigo 61 tem a primeira previsão e em seguida a descrição, né, detalhada ali do Conselho da Comunidade, no artigo 80 e 81 da LEP, né? Mas a pergunta que eu já faço para as nossas convidadas é justamente quais seriam as finalidades do Conselho da Comunidade, qual é o trabalho mais importante desenvolvido pelo Conselho da Comunidade, quem integra, quem são as pessoas. Se puderem, assim, apresentar para os nossos ouvintes um panorama geral de o que é o Conselho da Comunidade, para que serve e a que atende o Conselho da Comunidade. Bom, Augusto, eu acho que a coisa mais importante é que se propõe o Conselho da Comunidade, e eu acho isso revolucionário, até que né, lá atrás já tivesse se pensado nisso, é abrir a execução penal para a sociedade. Eu costumo definir o Conselho da Comunidade como somos o braço da sociedade civil organizada na execução penal. Porque, por meio dos conselhos da comunidade, a população tem oportunidade de acompanhar esse processo. Embora muita gente ache que o que acontece dentro de um presídio só diz respeito a quem está preso e seus familiares, isso não é verdade. Tudo o que acontece no intramuros de uma unidade penal repercute aqui fora, na segurança pública, na forma como a gente vive aqui fora. Mandela já dizia, né, que uma das formas de medir uma democracia de um país é saber como seus presos são tratados. E nisso, infelizmente, o Brasil deixa muito a desejar. E o Conselho da Comunidade, dentro da previsão da LEP, como você mesmo falou, né, e a Simone já citou há pouco, sobre a questão da fiscalização, das vistorias constantes nos presídios, e a LEP prevê que estejamos pelo menos uma vez no mês nos presídios, a gente também pode entrevistar os presos, conversar com funcionários, saber de dentro como é que funciona essa estrutura, se está tudo de acordo com a lei ou não. E com base nos relatórios, essas visitas, né, resultam em relatórios que precisam ser encaminhados aos níveis de execução penal. A gente manda também para o Ministério Público, GMF e outros órgãos que têm ali correlatos, além do Conselho Penitenciário, claro, que precisa receber, porque a LEP mesmo determina isso. A gente também acompanha se o Estado está provendo aquela população que está sob sua custódia, se o Estado está provendo o mínimo, né, de dignidade para essas pessoas. Vestimenta, roupa, acesso à saúde, acesso à educação, enfim, uma vida minimamente digna, né? Porque a pessoa está privada de liberdade, ela não está privada de dignidade. Então ela tem que continuar tendo seus direitos básicos garantidos. E é muito importante, assim, que as pessoas seria muito legal se a sociedade toda despertasse para isso. E o Conselho da Comunidade é uma forma de trazer a sociedade para participar. E tem muitas formas de participar, não só fiscalizando dentro das unidades, porque muita gente nem pensa em entrar, tem medo e tal, mas tem várias formas, tem projetos, tem acompanhamento de familiares, tem muitas formas. Hoje, em Curitiba, a gente está com uma condição especial, porque o nosso conselho passou por uma situação de intervenção do Tribunal de Justiça. Então, nós não estamos com uma diretoria de fato eleita, como deve ser a escolha dos conselhos da comunidade. A gente está com essa condição de interinidade, eu estou na condição de presidente interina, e como conselheiro mesmo, nós só temos aqueles que são determinados lá pelo artigo 80 da LEP. Os demais estão na condição de voluntários, né? Você, inclusive,
está nessa condição, né, nos ajudando, sendo fundamental nesse processo de vistorias. Mas a gente espera que em breve a gente consiga fazer o nosso processo eleitoral e que mais pessoas participem, que várias pessoas que ainda nunca pisaram no cárcere, mas têm intenção de, outros que já pisaram um dia e querem voltar, se envolvam e que mais gente da sociedade civil organizada possa participar dessa construção. E a pergunta que eu já faço para Simone, nessa mesma linha, né, dos comentários da Valesca, né, a respeito da importância do Conselho da Comunidade, como a Valesca bem colocou, a sociedade civil estar, né, de alguma forma participando do sistema penal, até porque, parafraseando, né, o professor Guilherme Nucci, a execução penal ela também é uma questão de segurança pública, né? Temos que pensar também a execução penal como uma parte da segurança pública e também tem essa importância da comunidade, de alguma forma, participar da execução penal, né? E o Conselho da Comunidade é essa oportunidade, né? Que as pessoas, né, que integram, né, a sociedade, elas possam, enfim, exercer esse papel. Até eu digo isso, pois eu sou advogado, né? Atuo na área penal, mas dentro do conselho eu tive contato com pessoas que não são do direito, a própria Valesca, né, jornalista, temos colegas que são engenheiros ou pessoas que desenvolvem outros tipos de trabalho na sociedade, de outras formações, então eu acho muito interessante essa democratização, né, uma forma da atuação da comunidade num ramo da administração pública, né, na administração penal, tão importante. E nessa mesma linha, eu gostaria também que a Simone, né, fizesse suas colocações, né, a respeito aí da importância do Conselho da Comunidade, as finalidades, né, do Conselho da Comunidade na execução penal. Se puder, então, também compartilhar suas impressões e sua vivência. Pois é, Augusto, a sociedade civil, ela é tão importante, né, em estar próxima desse assunto, que o nosso principal trabalho é realmente fazer essa aproximação, sabe? Porque é uma coisa que eu até falo, é meio corriqueiro, acho que entre nós, né, que trabalhamos mais com as esferas criminais, é que ninguém está livre de cometer um crime, ninguém. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas, além disso, as pessoas precisam ter a consciência, a sociedade propriamente dita tem que ter a consciência de que aquele indivíduo que está encarcerado por qualquer razão, N motivos, né, ele vai voltar à sociedade, né? Ele vai se reintegrar, esse pelo menos é o nosso objetivo, né? Reintegrá-lo à sociedade, trazê-lo à sociedade e desenvolver as suas habilidades dentro dela. E se realmente não tiver esse envolvimento das pessoas comuns com o sistema carcerário, ele sempre vai ser falho, né? Porque essa aproximação da sociedade civil, ela é extremamente importante porque ela precisa abraçar essa realidade, né? É um crescimento contínuo, porque aquele indivíduo encarcerado que por várias razões, né, esteve nessa situação, foi porque a sociedade lá atrás também não teve um olhar carinhoso. Às vezes as pessoas falam assim, mas isso não é problema meu. É tanto quanto, né? Porque se aquela pessoa não se reintegrar, infelizmente, vai voltar, né, a delitos, a reincidência. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro do Conselho da Comunidade, que nós fazemos todo o acolhimento, a nossa assistente social, Renata Vistuba Correia, é excelente e ela tem todo um cuidado de tratamento com determinados, com todos, aliás, assistidos, né, que recebemos, quando a gente está conversando sobre a dependência química, né? Então, assim, não é só a questão do propriamente dita do crime, né, de políticas criminais, mas sim as políticas antidrogas, né, que nós precisamos trabalhar em conjunto, e isso tudo a sociedade tem que estar presente, né? Então, quando nós estamos dentro das unidades penais, como você nos acompanhou em diversas inspeções, né, vistorias,
é praticamente unânime o conhecimento de que muitos estavam sob efeitos de drogas, né? Então, a gente tenta buscar essa cura, a gente tenta buscar essa percepção daquele próprio indivíduo, né? E, enfim, eu tenho uma alegria imensa de participar de tudo isso, e quando a gente tem esse acolhimento e nossos assistidos retornam para dizer que conseguiram um emprego, que conseguiu fazer o tratamento para dependência química e que já consegue alugar um quartinho, gente, olha, assim, é imensurável o tamanho da alegria que nós temos, né? E voltando à sociedade propriamente dita, é isso. É a sociedade poder olhar com outros olhos para aquele indivíduo, porque ele merece as chances que são de direito dele, sabe? E é isso que a gente luta todos os dias, Augusto. E Simone, você citou também esse trabalho realizado, né, no Conselho. Eu, em mais de uma ocasião, né, que eu fui até o Conselho, eu vi você mesmo, né, atendendo famílias, né, pessoas. Você pode também descrever que tipo de trabalho é feito, né? Você citou que muitas vezes tem um próprio o egresso do sistema carcerário, ele procura o Conselho da Comunidade para pedir algum tipo de orientação, de assistência. Muitas vezes já vi também a situação da família tá lá. Você pode também expor como é feito esse trabalho, assim, seja com o egresso do sistema ou com um familiar, né, que tem esse parente dentro do sistema? Claro, Augusto. Então, assim, as portas do Conselho da Comunidade sempre estão abertas, né? E eles estão muito fragilizados. Tanto o assistido, que teve aí a sua trajetória dentro do sistema penitenciário, quanto o próprio familiar, que infelizmente acaba se estendendo, aquela condenação infelizmente acaba se estendendo, apesar de não haver previsão legal para isso, né? Mas intrinsecamente acaba se estendendo para o familiar. Então, assim, na realidade, nós acabamos atendendo, são pouquíssimas as vezes que a gente atende uma pessoa que está em prisão domiciliar, por exemplo, que seria a questão, né, de cumprimento fechado, né, no regime fechado, mas que busca o auxílio do Conselho da Comunidade para orientações. Nós orientamos, né, e fazemos os devidos encaminhamentos para as entidades que possuem a atribuição para resolver aquele problema. Então, temos em conjunto ali a Defensoria Pública, nós temos em conjunto várias outras redes, né, da assistência social e até mesmo algumas boas parcerias com o próprio DEPEN, né, com o escritório social, que tem o NUPEM, que atende os monitorados, e o próprio patronato, que atende, então, as pessoas em regime aberto ou livramento condicional, né? Então, vai desde dessa característica peculiar daquela pessoa que está em regime fechado, mas em prisão domiciliar, aqueles que estão no semiaberto, mesmo que na colônia penal, e aproveitam para ir até o Conselho da Comunidade de Curitiba para também tirar devidas orientações, quando eles têm aquelas saídas de fim de semana, uma vez por mês, ou então aquela saída de fim de ano, né? E é até interessante que muitos aproveitam essa saída para tentar buscar emprego. Aí, quando eles conseguem emprego, eles procuram o auxílio do Conselho da Comunidade para tentar falar com o juiz, né? Tudo que eles querem é falar com o juiz, daí a gente orienta, peticionamento através da Defensoria Pública e afins, né? Para que tenha o sucesso de conseguir uma tornozeleira eletrônica para poder trabalhar e afim. Ano passado eu tive conhecimento, eu até falo que é uma inovação jurídica, digamos assim, né, que foi uma orientação do próprio CNJ, a doutora Ana Carolina, que é a magistrada também que atua lá na execução penal, ela começou a reconhecer a necessidade de manter o indivíduo no semiaberto, sem o monitoramento eletrônico, apenas com mandado de fiscalização. Porque muitos encontram-se em situação de rua e não têm condições de carregar a tornozeleira eletrônica,
né? Não tem uma tomada para carregar a tornozeleira eletrônica, né? Ou então alguns que conseguem emprego, mas existe aquela situação de humilhação, né? Aquele constrangimento de estar trabalhando e a luzinha da tornozeleira eletrônica piscando por debaixo da calça. Então, isso também é uma coisa muito interessante que a gente encaminha para a Defensoria Pública e eles fazem todo um trabalho espetacular com todos esses assistidos. O pessoal também de regime aberto, as portas estão abertas para qualquer dúvida que eles tenham. Aí nós fazemos o encaminhamento também para o patronato, os monitorados, dependendo da situação. Cada órgão tem a sua atribuição, né? Nós encaminhamos para o NUPEM, onde lá também, que é um desmembramento do DEPEN, né? Mas lá, aqueles profissionais estão lá também para restabelecer a integridade daquele indivíduo na sociedade, né? Em busca de empregos também, escolas, faculdades e afins, né? Para auxiliar aquele indivíduo, né? Seja no estudo, seja no trabalho. E os familiares é a grande maioria, né, que nós atendemos. Eles vêm muito fragilizados porque eles se sentem muito humilhados no dia da visita, existem muitos abusos, muitas desconfianças, justamente, às vezes eles são julgados pelo próprio delito que o PPL, né, o custodiado cometeu, como se estendesse para aquele familiar. Então a gente recebe muita denúncia, muitos têm dúvidas em relação ao processo. Então, assim, a fim de dar uma boa resposta para aquele familiar, né, eu sempre busco mais informações dentro do Prosjude para verificar se existem alguns outros processos, né, se pode modificar ali a situação da execução penal, de algum suposto aumento de pena ou não. Até mesmo a pena de multa eu oriento muito também, né, porque isso é relacionado, né, aos efeitos da condenação. E no próprio sistema CEU, né, que é onde eu verifico todo o processo de execução penal propriamente dito, né? Então, eu passo todas as orientações de progressão de regime, né, do que pode vir a acontecer se cair uma nova condenação ou se ele for absolvido. Enfim, são dadas várias orientações nesse cunho jurídico que eu posso, né, que eu executo, né? E daí o resto da equipe também determinada ali, identificada alguma situação diferentemente do jurídico, é encaminhado para os outros profissionais técnicos também que vão executar ali todo o acolhimento daquelas pessoas. Sobre o atendimento, né, que a gente tem lá as portas abertas e, claro, toda uma preocupação da equipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar para esse atendimento, mas durante muito tempo o Conselho da Comunidade de Curitiba ficou bem nesse foco, né, mas a gente está buscando mudar isso, sabe, Augusto, para uma busca ativa, que a gente seja menos demandado e que a gente demande mais. E de que forma isso é possível? Além da intensificação das vistorias, que é algo que está no nosso planejamento aqui para 2024, estamos aumentando o nosso corpo de funcionários, que precisou ser enxuto no passado, agora a gente está com fôlego financeiro para conseguir restabelecer esses profissionais. A gente quer lidar com o preso antes dele sair, lidar com esse PPL antes dele sair, auxiliar naquilo que for preciso. A gente já está pensando na nossa comissão de projetos, em projetos voltados para isso, porque há muito essa situação de quando o interno sai dali, ele está completamente desorientado. Que mundo é esse que eu vou encontrar lá fora? E o Estado é muito deficitário em fazer esse vínculo familiar, em fazer essa busca de vínculo familiar. Tem mais de 10 anos sem concurso público para assistente social, para técnicos na área no Estado, e eles têm uma carência de profissional que não dá conta. Os assistentes sociais hoje do DEPEN basicamente ficam emitindo carteira de visita e de visita religiosa. Então, a gente quer fazer projetos que tentem localizar quem são esses presos que estão para sair, para tentar fazer vínculos, tentar abrir os horizontes deles, né? Tipo, que tipo de projeto você tem de vida quando sair daqui? O que a gente pode te auxiliar? Porque essa condição que a Simone expôs muito bem aí, ela é muito triste. A pessoa sai completamente desorientada, muitas vezes sem saber para onde vai, está em situação de rua. E se a gente conseguisse identificar quem são essas pessoas, por exemplo, que vão para a rua, tentar já buscar uma solução para que ela não passe pela rua antes
né, de buscar uma residência, um lugar fixo, seria fundamental, porque a pessoa na rua muitas vezes relembra dos vícios que teve no passado e que foram exatamente o que a jogou no cárcere, né? Então, isso também é uma busca que a gente vai fazer agora em 2024 para mudar um pouco o nosso foco de trabalho, para além desse trabalho que a Simone expôs muito bem. Como bem colocado aí para a Valesca, né? Porque esse assunto a gente vai se complementando. Ele é muito fantástico, né? O Conselho da Comunidade, dentro dessa ideia, né, de trabalhar com o custodiado dentro da unidade, né, para que ele também não saia tão desassistido ou tão perdido, né, quando ele volta para a sociedade, um dos trabalhos que nós já estamos executando desde 2023 é o envio de passagens rodoviárias, né? Como que isso funciona? Então, nós temos uma empresa de turismo a qual nós solicitamos, né, as passagens para determinado PPL, e eles nos enviam, seja o WhatsApp ou e-mail, e nós emitimos diretamente para a unidade. Então, assim, dado o conhecimento daquele que cumpre o alvará de soltura dentro da unidade penal e verifica que aquele indivíduo é de outra cidade, ao invés de simplesmente largá-lo, né, aqui em Curitiba ou na região metropolitana, sem nenhuma assistência, é melhor que ele retorne ao seio familiar, né? Só que ele não tem dinheiro para isso. Então, a gente tentou e estamos firmando ainda, né, com todas as unidades. Muitas já aderiram, né, a essa situação, né, a esse trabalho em conjunto, que eles nos enviam um ofício com todas as informações do PPL, o alvará de soltura, e nós compramos a passagem e devolvemos no próprio e-mail, né, de quem nos pediu a passagem. Então, a pessoa sai da unidade penal já com a passagem comprada e vai direto para a rodoviária. Às vezes, sim, há o erro de comunicação de muitas unidades esquecerem que nós prestamos esse tipo de serviço, né? E acabam simplesmente liberando aquele indivíduo, né, com seu alvará de soltura, e eles vão diretamente para a rodoviária, o que nós queremos evitar. Porque, como muito bem colocado pela Valesca, a partir do momento que sai para a rua, né, sem esse amparo, a possibilidade de voltar à dependência química é muito grande. Então, né, automaticamente vários outros problemas acontecem. Então, a gente quer que aquela pessoa saia da unidade penal da maneira mais completa possível, né, de que ele tenha o seu destino, né? Então, agora, com esse novo corpo aí de funcionários que nós estamos trabalhando aí, muito provavelmente as nossas vistorias, né, em conjunto com a nossa comissão, Augusto, estaremos mais presentes dentro das unidades, principalmente não só para vistoria, mas também para verificar essas condições, né, desses PPLs de uma forma geral, né? Então, em conjunto também com o pessoal da comissão de projetos, a gente vai executar muita coisa dentro do sistema penitenciário que também vai complementar aí as atribuições do Conselho da Comunidade de Curitiba. O comentário que eu gostaria de fazer, né, a respeito da fala de vocês, pensando nos chamados forasteiros, né, como são comumente conhecidos, né, esses apenados, né, o PPLs, né, que são de outras localidades, mas que estão ali em determinada região cumprindo a sua pena, e a partir do momento que eles conquistam, né, pagam, né, a pena a que foram condenados, eles são colocados em liberdade e como as convidadas aqui expuseram, muitas vezes não tem nem condições, né, de ter um transporte para voltar, né, à sua cidade, ao reencontro de sua família. E por isso até parabenizo, né, o trabalho realizado de poder, né, oportunizar uma passagem, né, para que essa pessoa lá retorne, né, para a sua localidade. Um fato até que eu gostaria de comentar, foi no episódio 43, Egressas do Cárcere, que gravamos aqui no nosso podcast,
que contamos com a participação de 2 pessoas lá da região do Pará, né? Uma delas é egressa do sistema carcerário e a outra era uma advogada, né, ativista, né, dessa causa penitenciária. E elas são integrantes do Instituto Isacad, né, que ele desenvolve um trabalho naquela região relacionado a essas mulheres egressas do cárcere. Uma coisa que elas comentaram a respeito das chamadas forasteiras, né, que para retornar para sua localidade, muito comum, infelizmente, elas terem que recorrer à prostituição, por exemplo, né? Tem que se prostituir para poder conseguir um meio de transporte para voltar para casa. Ou uma outra situação, né, de uma mulher que ela tinha um cabelo muito bonito e tal, ela teve que vender os cabelos dela para uma ninharia para também ter o dinheiro para passagem. Enfim, só para fins de comentário, uma outra situação absurda, né, que uma egressa, ela foi pegar um transporte público e ali ela foi totalmente discriminada, né, pelo motorista desse ônibus. Então, são situações assim que você vê, além de todos esses problemas sociais, né, até uma degradação, né, do ser humano, né, praticado por essa estigmatização, né, em razão do cárcere. E o que a Valesca bem colocou, né, muita situação desses chamados forasteiros, né, vão para as rodoviárias, né, para de alguma forma tentar retornar para sua casa, acabam ali cedendo ao vício, e muitas situações também, em razão dessa situação degradante, por não ter nenhum tipo de amparo por parte do Estado, acabam até recorrendo ali, acabam até reincidindo, né, em determinados delitos patrimoniais para, enfim, para sobreviver, porque o Estado não, digamos, não fornece em regra, né, um plano, né, do pós-cárcere. E a pergunta também que eu já emendo na sequência, né, até para a Valesca, se ela quiser também colocar, é a respeito de trabalhos, né, além desse que vocês comentaram, né, do Conselho da Comunidade, se tem mais alguma questão, né, que vocês gostariam de acrescentar, e para posteriormente também a gente tratar das vistorias, né, da comissão de vistoria. Tem alguma questão, Valesca, que você gostaria de complementar, ou a própria Simone? Eu sim. E aí eu vou te pedir perdão para uma advertência que todos nós precisamos nos policiar, assim. Essas pessoas, elas são muito estigmatizadas e a gente precisa muito romper com esses estigmas, sabe? E quando a gente mesmo se refere a uma pessoa privada de liberdade que está numa cidade ou outra como forasteira, a gente de alguma forma está reforçando esses estigmas. Eu sei que é como comumente elas são conhecidas, mas é essas coisas diárias que a gente tem que ir rompendo, sabe? E que vai desde de como a gente fala delas, como a gente pensa nelas, né? E a situação triste que você narrou aí dessas 3 moças, tanto o caso que vendeu o cabelo, da prostituição, da que foi parar na rua, isso é tão, tão, tão degradante, você pensar que uma mulher precisa passar por isso para voltar para casa. Mas a gente, assim, uma das tarefas do Conselho da Comunidade é, inclusive, forçar o Estado a não mais agir com tamanha irresponsabilidade com alguém que sai de uma unidade penal. Hoje, eu acho que a gente já avançou muito no Paraná, e eu vou falar só da região, me corrijo, não sei no Paraná, porque eu não posso falar do resto do estado, mas aqui na região metropolitana do Paraná, de Curitiba, perdão, nós já temos direções de unidade que já se preocupam em um caso em que alguém vá para uma condição de rua, eles tentarem articular isso com o Conselho da Comunidade, porque sabe que o Estado não vai dar conta. E é uma pena que o Estado não dê conta, porque sim, deveria ser responsabilidade do Estado, mas ele não faz. No final de semana, agora mesmo, eu recebi uma ligação da diretora de uma unidade, muito preocupada porque tinha uma vara para cumprir e ela não tinha para onde, a moça não tinha para onde ir. E a gente conseguiu fazer o corre, nosso assistente social, muito, né, que veste a camisa total, fez o corre e a gente conseguiu a passagem de ônibus para que essa moça fosse para Foz do Iguaçu, que é a cidade onde estava a família dela. Mas se a gente não tivesse contato do Estado, pelo menos para nos alertar, aí a gente, né, essa pessoa realmente corre o risco de voltar para o crime de onde ela saiu.
E às vezes a gente nem sabe se saiu, né? Já que temos casos de facções criminosas atuando no cárcere, enfim. Mas a gente está entregando de mão beijada essa pessoa, de alguma forma, para a criminalidade. Ao passo que, também na semana passada, tivemos um caso de 2 estrangeiras que também foram liberadas, mas não foi solicitada a passagem para elas. A direção não avisou. Essas mulheres saíram na quinta e somente na sexta chegaram, já quase na hora do Conselho da Comunidade fechar as portas, pedindo passagem para ir para cidades onde elas deveriam ir. Ah, não, perdão, essas que são de Foz, a outra moça era outro lugar. Mas você entende que elas deveriam voltar para Foz, né? Essas argentinas, para conseguir voltar para onde deveriam. Mas olha essa situação, são 2 exemplos. Umas saíram de uma unidade, outras saíram de outra unidade. Se você não se preocupa com essas pessoas, elas já têm o estigma de ter saído do cárcere e são estrangeiras. O que a gente vai fazer com essas pessoas? É uma questão de humanidade. Não dá para achar que eu abri a porta do presídio, joga para a rua e você se vira. Porque é suscetível que essa pessoa, para comer, de repente furte um celular. Que essa pessoa, para sobreviver, vá parar na prostituição, que é uma condição extremamente degradante se você faz por necessidade, né? Eu não vou fazer aqui julgamento moral de quem faz isso porque gosta, mas, enfim, por uma necessidade extrema para se alimentar. E isso é uma preocupação do Conselho, assim, sabe? Evitar que essas mazelas, que são mazelas sociais, que, na verdade, o sistema penitenciário ele é suco das mazelas sociais do Brasil. Racismo, xenofobia, machismo, falta de acesso à educação, falta de acesso ao trabalho. E se a gente, como sociedade civil, não incorpora a necessidade de mudar esse sistema todo, aí ninguém mais se compromete, né? Mas vale destacar que o nosso papel não é tapar buraco do que o Estado não faz, mas cobrar o Estado. A gente não tem que ali fazer um trabalho de subsidiário daquilo que o Estado não consegue. A gente, como agente fiscalizador, também tem o dever de cobrar o Estado para que o Estado cumpra o seu papel. Não pode abrir as portas e largar uma pessoa na rua. Como outras tantas coisas, né, que quem vai nas vistorias no cárcere identifica. Então, muito bem colocada essa situação pela Valesca. Essa situação de simplesmente jogar essas pessoas, né, na rua, do tipo, você não é mais problema meu, digamos assim, né? É o que dá a impressão. É o que mais causa o banho de água fria naquela pessoa que está saindo do cárcere, porque ele sai tão cheio de planos, ele sai tão feliz, ele sai tão cheio de querer conquistar as coisas, de mudar e de cuidar dos filhos e voltar para o seio familiar, e enfim, ele só quer fazer planos bons. E a partir do momento que ele sai nessa condição, sem assistência nenhuma, é um banho de água fria neles que é muito complicado depois, né, no cunho emocional deles, de trabalhar, né? Então, é muito complexo tudo isso, né? A gente estar dentro da unidade, que agora vai ser o nosso principal foco, e já tentar dar esse suporte para essa pessoa, para justamente poder combater esse tipo de preconceito. Uma das coisas que nós fazemos também, e que haverá uma certa amplitude, né, mais para frente, né, conforme o próprio CNJ, que nós somos o primeiro conselho da comunidade no Brasil que cede cartão transporte urbano. Ou seja, que nem a situação que você narrou daquela moça que saiu do cárcere e já foi estigmatizada, né, que sofreu ali na sua individualidade por estar saindo do cárcere, porque provavelmente ela mostrou o alvará de soltura dela para não pagar a passagem, porque normalmente esse é o trivial, né? Nós estamos cedendo até no início agora são para pessoas, os custodiados que passam por audiência de custódia mesmo, né? Então passo a passo, né? Esse desenvolvimento desse projeto. Mas eles já saem, pelo menos, da cadeia pública com uma passagem urbana, não precisando mostrar o alvará de soltura, do tipo, né, provar
para aquela sociedade, para aqueles outros indivíduos que estão dentro do ônibus, né? Do transporte público, que ele acabou de sair de uma cadeia, ou, né, de uma unidade prisional propriamente dita. Então, retomar, são coisas tão simples que para retomar a dignidade daquela pessoa, que o Estado, ele não se preocupa com isso ainda, mas a gente ainda vai conseguir, sabe? E naquela colocação, como a Valesca até corrigiu, mas eu, só para não perder o contexto, né, dos forasteiros, que, na verdade, eles até se auto-intitulam lá dentro, né, lá dentro das celas como forasteiros, enfim, mas que a gente precisa quebrar, né, essa identificação. Além da questão de voltar para a cidade, né? A questão da sacola, eles não recebem sacola porque é muito caro, questão da visita, vestimentas, kit higiene. Então, no fim, a gente até acaba analisando dentro das celas um companheirismo muito grande entre eles, porque aquele familiar que leva a sacola para o seu, né, familiar em cárcere, ele divide com aquele que não tem a possibilidade de receber do seu familiar de outra cidade, de outro estado, a sacola, né? E isso é uma coisa que o Estado também não tem se preocupado. Então, a gente tem muita luta aí para conquistar os direitos que é dever do Estado. Na questão das egressas, né, dos egressos, só um último comentário que eu gostaria de fazer, uma situação que me marcou quando eu fui realizar uma vistoria na unidade feminina, inclusive. Eu estava conversando até com uma policial penal e eu tenho um colega, né, que ele faz a Simone bem conhece, né, que ele realiza um trabalho social, né, com esses egressos, no sentido de profissionalização, enfim, todo esse trabalho importante de ser realizado, né, e as policiais penais acharam muito interessante, né, porque elas mesmo citaram que naquele período ali, né, tinha uma moça, não lembro se ela estava para sair ou se ela tinha acabado de sair, daí ela posteriormente conversou com essa policial penal, mas ela no sentido de que, eu acho que ela tinha acabado de sair, que ela falou assim, olha, eu quero voltar para o sistema, porque aqui fora eu não tenho nada, não tenho casa, não tenho comida, não tenho nada. Então, você veja o grau de desespero da pessoa, né? Que a única perspectiva de vida que ela tem é voltar para o sistema carcerário. Então isso é algo muito triste, é algo assim que a gente pode colocar assim como uma tragédia social, e é muito importante realmente todo esse trabalho que é feito por essas ONGs, pelo próprio Conselho da Comunidade, mas como a Valesca bem colocou, né, a gente não pode perder de vista o papel, a obrigação que o Estado tem de fornecer toda essa assistência, né? Afinal de contas, os direitos sociais estão ali contidos na Constituição, né? Ali a partir do artigo 6º, 7º da Constituição. Então, são direitos que todas as pessoas deveriam ter ali, não só consagrados no texto constitucional, mas que de fato, né, no sentido material, que esses direitos fossem exercidos, né, como a garantia do trabalho, do estudo, da moradia, da vestimento, acesso à saúde, à educação. Então é só essa questão que eu gostaria de comentar. E você, Simone, gostaria de fazer um comentário a respeito? Não, na realidade, só me remeteu uma lembrança até da ausência do Estado em todos os sentidos, nessa colocação que você fez aí dessa egressa, né, que até quis voltar para o sistema, porque fora ela não tinha absolutamente nada, nenhum amparo. Eu, uma vez, trabalhava dentro do sistema penitenciário e havia um rapaz que ele era foragido, e ele se apresentou porque ele descobriu que ele tinha um câncer, e ele pensou com ele mesmo, tipo, eu já não tenho mais nada, né, já para tratamento do câncer eu vou demorar muito, então eu prefiro estar preso, porque daí pelo menos lá eu tenho onde morar, eu tenho comida e já vou conseguir o tratamento,
né? Então, assim, é além, né, do próprio cárcere, todas essas situações narradas, né? Não que lá seja fantástico estar dentro do cárcere, mas é que a gente vê que fora dele também as pessoas não têm assistência, o que causa, por muitas vezes, aí, cometimento de delitos, que é uma das grandes motivações, né? Essa ausência do próprio Estado numa questão especial ali de habitação, de alimentação, de educação, e que acaba levando aquelas pessoas, né, a cometimento de delitos. Mas, enfim, era só um adendo mesmo, porque me remeteu a essa lembrança. E você vê o quão triste, né, é uma pessoa que está com câncer e achar que dentro do Estado, dentro da cadeia, é menos pior do que está fora. Se a gente considerar que, infelizmente, pelo menos aqui no Paraná, a gente não dá conta de atender as pessoas enfermas dentro do sistema penitenciário. O complexo médico penal, por exemplo, a gente tem situação completamente caótica de cadeirantes que não tem cadeira de roda suficiente, não tem médico para atender, com escaras horrorosas, pessoas que estão com tuberculose sem o devido tratamento. É muito comum a gente ouvir de pessoas privadas de liberdade que não estão tendo acesso às medicações necessárias, porque não tem contratação de policial para fazer movimentação, essas pessoas não podem ir para os hospitais fazer os exames e tudo aquilo que é necessário. Então, imagina, a pessoa está numa situação de caos social tão grande que ela acha que isso que acontece no presídio é menos pior do que ela vive aqui fora. Quando, infelizmente, o Paraná não tem nenhuma condição hoje de cuidar direito dos doentes que estão dentro do sistema penitenciário. Por N motivos, que vai desde a falta de policial penal para movimentar esse preso, até a falta de contratação de equipe técnica. É lastimável o que a gente vê quando fala de contratação de pessoal no Paraná, onde a gente tem privatização do serviço de segurança, algo que é inconstitucional, porque isso é uma atividade de polícia ela compete exclusivamente ao Estado, mas a gente tem hoje pessoas terceirizadas fazendo atividade de polícia, pessoas que, em que pese, coitado, todo o esforço delas, não tem preparo nenhum, não tem curso de formação, não tem nada. Alguns ainda estão melhor preparados porque já foram PSS antes e adquiriram uma experiência. Mas muitos dos que eram PSS não quiseram continuar porque o contrato é um salário muito baixo para a responsabilidade, chega a ser 1/4 do que ganha um policial penal para fazer a mesma função e o governo finge que está tudo bem. E muita gente aqui fora finge que acredita. Então, essa também é uma das tarefas do Conselho da Comunidade, chacoalhar o Estado e dizer, olha o que está acontecendo. Você precisa encontrar uma solução para isso. Não pode, tantos anos, a gente continuar aceitando que tenham presos em containers, como tem no Paraná, que eles chamam de shelter, para ficar bonito, para não parecer que é container, mas sim é um container. E a gente tem vários espalhados pelo Estado. Então, é muito triste, né? Como bem disse a Simone, é muito triste você pensar que alguém que está fora, ainda que na condição de foragido, óbvio, deveria estar em privação de liberdade por uma questão legal, não é isso? Mas que a motivação que o leva é achar que dentro do cárcere ele vai conseguir tratar um câncer que fora não. E outra questão também além disso, né, que vocês citaram desses terceirizados, a crítica que eu deixo também é que hoje o sistema prisional também é um negócio, né? Porque ele, enfim, são tantos contratos ali com empresas, né, que lucram, né, com o sistema penal, seja ali na própria equipe terceirizada que faz esse trabalho ali de segurança, né, ou com os próprios internos, ou mesmo quem fornece a comida, né? E já deixo aqui a crítica, que eu também já fiz em um outro episódio a respeito da privatização do sistema carcerário, esse edital que foi aprovado ali na construção do presídio de Erechim, que seria, né, administrado por uma empresa privada. Então, eu já deixo aqui a crítica de que, veja, hoje a prisão ela pode ser vista como um negócio, né? Encarcerar as pessoas pode ser visto ali como uma forma de aumento, né, do ganho de determinadas empresas, né, pessoas e corporações.
Agora, a respeito das comissões, vocês citaram também que o Conselho da Comunidade ele possui comissões, né, como a comissão de vistoria. É porque as comissões, elas são regimentais, né? Então, no nosso daqui de Curitiba, a gente tem comissão de vistoria, que é a que faz a fiscalização nas unidades prisionais. Nós temos a comissão de projetos, que é uma comissão que pensa os projetos longo prazo do Conselho. A nossa comissão hoje está bem atuante, a gente está com vários projetos na gaveta, inclusive vamos agora em março colocar em prática, se tudo der certo, o de grupos reflexivos, que é para homens que cometeram agressão contra a violência doméstica, agressão de violência doméstica, né, cometeram esse crime. E a ideia é que ele não reincida. Então, que às vezes o homem bate na mulher, se separa e bate na próxima. Então, a ideia é que ele entenda por que ele não pode fazer isso, sabe? Para além da punição, além do caráter punitivista. E esse é um projeto que a gente está colocando em prática ainda nesse ano, esses grupos para esses homens. Estamos com o edital aberto, inclusive, para contratação de psicólogo, para compor essa equipe. A gente tem o grupo de assuntos legislativos, que é para propor alterações legislativas possíveis dentro daquilo que é competência estadual, para melhoramento do sistema penitenciário. Também é um grupo que está bem atuante. E nós temos outros 2 grupos que estão, assim, menos atuantes no nosso conselho hoje, que é o de apoio aos custodiados e o de direitos humanos, porque eles estão meio na sombra do que faz os outros. Mas como nós estamos aí nessa condição de interinidade, da coisa tá meio lá, meio cá, isso não está nos angustiando tanto, porque de alguma forma as outras 3 comissões estão suprindo o trabalho do Conselho de forma geral. Mas é algo que a gente quer sanar quando houver o processo eleitoral, que a gente espera que aconteça ainda no primeiro semestre, né? Que as pessoas que se propõem a entrar nas chapas já saibam para onde vão e já tenham em mente, né, o trabalho que elas vão enfrentar em cada uma dessas comissões. E a respeito da comissão de vistoria, né, que a qual também faço trabalho junto com a Simone, né, como voluntário, se a Simone também puder descrever, né, um pouco, né, desse trabalho, né, na comissão de vistoria, né, qual a importância, o trabalho que é realizado. Pois é, Augusto. Agora nós vamos intensificar cada vez mais a nossa presença nas unidades penais. O Conselho da Comunidade de Curitiba, ela abarca também a região metropolitana, né? Porque nós temos que entender que a execução penal é de Curitiba, né? Então, ela corre dentro do Fórum de Execução Penal de Curitiba. Por mais que aquela pessoa esteja custodiada em Piraquara, em São José dos Pinhais, cadeias públicas, né? Mas o processo daquela pessoa pertence à Vara de Execução Penal de Curitiba. Então, nós somos atuantes em todas essas unidades, né? Então, assim, essa comissão de vistoria, ela é extremamente importante e como a gente já tem bastante afinidade, né, com os outros integrantes também, a gente acaba determinando algumas unidades XYZ ali naquele mês ou naquela semana, enfim, né? E nós vamos às unidades buscar informações e ver com os nossos próprios olhos e através de fotografias também, aquelas condições, né? Então, são 2 momentos, entrevista com a direção para obter dados mesmo internos daquele presídio, né? Quantidade de presos, quanto é a quantidade de produtos de higiene entregues, se tem colchões, cobertores, uniformes, enfim, cotidiano desde estudos, esferas de remissão, seja pelo trabalho, seja pela leitura, pela escola, né? Enfim, depois nós vamos realmente a campo, né? Dentro da unidade, ver aquilo que o diretor nos contou, né? Então, nós vamos ver se é exatamente como aquilo que ele nos contou. Então, nós fazemos essas entrevistas, temos um questionário específico para os PPLs, e é bem interessante esse momento, porque existe uma certa resistência, né, da direção, principalmente, chefe de segurança das unidades, que não querem que a gente entre nas galerias e converse na bocuda, né, da própria cela, ou adentrar na própria cela, para poder entrevistar aqueles PPLs
pessoalmente. Então, para não ter qualquer tipo de conflito, porque esse não é o nosso objetivo, buscar conflitos e sim resolvê-los, né? Nós, por muitas vezes, entregamos os questionários, né, de entrevista para que seja distribuído aleatoriamente naquela galeria, né? Assim, até aquele PPL se sente até um pouco mais confortável de colocar o nome ou não e de fazer as denúncias que eles pretendem fazer, né? Então a gente acaba recebendo muito desabafo também. Eles aproveitam e entregam aqueles bilhetinhos, né, vulgarmente chamado por eles lá de pipa ou pipo, né? Mas que todos eles são analisados também por todos nós, né, dentro do Conselho da Comunidade de Curitiba, porque agrega muita informação, né, porque contém muita denúncia. Então, eles mesmos acabam nos respondendo se o kit higiene está sendo entregue, se eles têm cobertor, a condição do colchão, se eles possuem uniforme, se realmente eles têm recebido as sacolas conforme a própria portaria de cada unidade, né, que eles têm lá uma listagem de alimentos e vestimentas e kits de higiene permitidos pela unidade. Então, são N perguntas, né? Se está trabalhando, se está em algum programa de remissão, porque isso é extremamente importante para aquele custodiado, né? Infelizmente, hoje, a remissão é para poucos. E isso acaba um conflito muito grande emocional para aquele custodiado, porque ele se sente tão impotente, porque não é só a questão do cárcere como um castigo, né? Que não é esse o viés da sentença propriamente dita, mas o castigo é extremamente amplo em todos os campos, né? Então, nós estamos lá com a comissão de vistoria justamente para verificar todo esse tipo de situação. Além de que nós também vistoriamos todos os ambientes de trabalho, sempre buscamos verificar as condições de trabalhos. Você pode ter percebido também em algumas unidades, existem empresas terceirizadas que estão acopladas dentro da unidade, né, que acabam até registrando em carteira, mas até nós temos que desenvolver um olhar mais delicado para isso, para verificar se os direitos trabalhistas também estão sendo garantidos, né, para que a gente possa passar adiante para as autoridades competentes, se houver alguma irregularidade. Então, tudo isso dentro de uma vistoria, em conjunto com essa comissão, são vários olhares, né, a todo momento são olhares para todos os tipos de situação. E eu também não deixo de analisar, bem como a própria comissão, também não deixo de analisar a condição daquele servidor público ou daquele terceirizado, porque nós temos que obstar de todas as formas a reprodução de violência, sendo que se eles também não têm condições de trabalhos para executar, né, a própria execução penal, digamos assim, né, porque eles que são os executores, nós temos que obstar a própria reprodução de violência e ele permanecendo trabalhando num local que também não permite uma condição decente de trabalho, nós também pontuamos, porque da mesma forma como o PPL sofre, né, aqueles profissionais também sofrem, mas o nosso foco principal, obviamente, é a questão do custodiado, mas os nossos olhares são voltados também para os servidores e funcionários, porque eles também vão executar muitos projetos nossos. Então, nós estamos lá para estender a mão para o sistema penitenciário propriamente dito, e fiscalizar e garantir a dignidade, né, os direitos inerentes àquela pessoa. Ele só simplesmente fica naquela qualidade de encarceramento. Ele continua sendo um indivíduo com emoções, com pensamentos, e tudo que é ofertado até hoje, a gente só vê uma degradação pessoal na sua integralidade, né? Não é só física, é mental, emocional, de todas as formas, né? Então, basicamente, a gente observa tudo isso dentro de uma vistoria. E após nós fazemos os relatórios e encaminhamos, né, para as autoridades competentes para diligenciar ou fazer os seus requerimentos.
nada impede também de, na hora, o Conselho da Comunidade exigir ali alguma resolução daquele conflito que a gente vê na hora. Teve uma vez, numa unidade penal, até foi no CMP, eu estava conversando com um custodiado cadeirante, isso foi ano passado, e ele até então tinha um acesso no braço que ele estava lá desde quando ele chegou. Ele estava há meses com aquele acesso no braço. E eu chamei, né, o chefe de segurança e falei, olha, mas e essa situação, desde quando, né? Já fui confrontando as informações e na frente do PPL para justamente não ficar naquela troca da verdade, né? Imediatamente o chefe de segurança foi lá, chamou a enfermeira e verificou a situação ali para retirada daquele acesso que estava lá há meses, sem uso nenhum. Então, assim, são coisas que a gente pode de imediato sim tomar, mas sem buscar conflitos, né? A gente vai, no relatório, pontuar todas essas considerações importantes e remeter às autoridades competentes, né? Basicamente, em resumo, é isso, né, Augusto? Você já tem participado de várias vistorias conosco lá com a comissão do Conselho da Comunidade. A gente agradece muito a tua parceria, inclusive, é muito importante. Tem uma coisa importante até de salientar, Augusto, é que nessas vistorias não é a direção que pode dizer quem vai falar com o conselho, sabe? Essa escolha aleatória que a Simone falou, há bem o cuidado de que não seja uma pessoa escolhida, porque, óbvio, se você escolhe aquele que é apadrinhado, que é mais próximo e tal, essa pessoa não vai ter plenas condições de falar tudo o que precisa. E porque a gente sabe, né, enquanto a gente está lá, não há nenhuma represália, mas quando a gente sai, infelizmente, já teve casos, sim, de que houve represália depois de fiscalizações. Eu mesma, não pelo Conselho da Comunidade, mas pelo Conselho de Direitos Humanos, já tivemos casos de vistorias que, na sequência, houve represálias para quem fez a denúncia. Então, há esse cuidado muito grande, tanto para evitar represália, quanto para que a escolha não seja da direção. Mas, também é importante frisar, isso, a gente está conversando com a coordenação, né, porque, assim, regimentalmente, a coordenação da comissão de vistoria é da presidência. Mas, dada todas as coisas que eu preciso fazer também, a gente tem uma coordenadora meio oficiosa, que é a doutora Dayana, que é advogada também, integra a OAB, e tem auxiliado. E a gente tem conversado sobre reforma desse nosso formulário, por entender que algumas questões precisam ser mais aprofundadas, sabe? Então, é uma novidade que a gente está antecipando já de antemão aqui no podcast, que a gente vai ter sobre o aprofundamento de mudanças nas vistorias, sobre algumas coisas que a gente acha que ainda mais, que é necessário perguntar, que é necessário cutucar. E uma outra preocupação que é muito, muito importante citar, nos relatórios, é tido cuidado de dizer o que disse a direção e o que foi visto. Porque antes via relatório do tipo assim, na unidade tanto, na unidade todo mundo trabalha. Cara, mas segundo quem? A gente conseguiu conferir? Então a gente não tem como conferir, a gente tem que acreditar no que disse o diretor. Nesse caso, tem que constar no relatório, segundo a direção, porque deixar claro que é a direção que está dizendo e não o Conselho da Comunidade. Assim como aquilo que a gente não viu, tem que constar no Conselho da Comunidade, no nosso relatório. Se foi lá e não conseguiu provar a comida, não viu a comida, então não é porque não viu que não vai citar nada no relatório. Tem que citar sobre a alimentação. Não fizemos a fiscalização. Para deixar claro que não foi feito e é por isso que não foi citado. Porque se a gente simplesmente não cita, fica parecendo que está tudo bem. Então, esses cuidados também é um aprimoramento constante que a gente precisa ter no Conselho e que a gente vem tendo, né, graças à participação de todo mundo, para evitar também que os nossos relatórios, de alguma forma, sirvam até de escudo para quem não cumpre a sua parte nesse tabuleiro todo que é da execução penal. Então é importante também ressaltar isso, né, e falar quanto a gente quer aprimorar cada vez mais essa fiscalização, não com o intuito de denuncismo, porque não é o nosso foco. Claro que se houver denúncia a gente vai fazer, mas o nosso foco não é denuncismo. Nosso foco, como me disse a Simone, né, a gente não está ali em busca de conflito, a gente está ali em busca de solução. E se a gente consegue identificar os problemas, a gente vai cobrar do Estado que esses problemas sejam sanados. Não de forma conflituosa, mas dentro daquilo que é o nosso papel institucional de assim agir.
Bem, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença aqui da Simone e da Valesca, né, que compartilharam todo o seu conhecimento, experiência relacionado ao Conselho da Comunidade. E também aproveito e deixo aqui o espaço aberto para considerações finais, né, das convidadas, né, se quiserem acrescentar algo assim que sintam necessidade, né, que não foi abordado aqui no nosso programa. Bem, se quiserem também fazer alguma indicação para os nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade. Eu queria te agradecer por tudo isso, por esse espaço que você proporcionou para esse debate, um debate tão invisível que é a execução penal. E, por fim, eu só queria convidar a sociedade a seguir as nossas redes, que eu não sei de qual, mas a Simone sabe, porque ela é muito eficiente, ela sabe todas as coisas, e ela vai dizer em seguida, mas é importante que as pessoas sigam nossas redes para saber até de que forma a população pode colaborar. E a gente espera que em breve, né, que esse edital para as nossas eleições saia e que a sociedade se aproprie desse debate, queira participar, seja integrando alguma das chapas que possam surgir, seja votando, ajudando a escolher as pessoas que vão estar lá, porque tem que ser pessoas sensíveis à causa, que abracem essa causa, que se importem com isso, que toquem em frente os projetos que já foram executados. A gente tem uma equipe técnica muito boa, e você viu aqui pela Simone, que é um exemplo, que é a nossa responsável pelo jurídico. Os nossos profissionais são todos assim, super qualificados, vestem a camisa, sabem do que estão fazendo, fazem com amor. E a gente convida vocês para seguir nossas redes, agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a quem nos escuta, e é isso. Beijos para todos. Isso aí, Augusto. Mais uma vez, obrigada pelo convite, como bem explanado aí pela Valesca. Mais um meio de comunicação, de falarmos sobre a execução penal. É um assunto que, para mim, é fantástico, maravilhoso. Para outros, infelizmente, há falta de interesse, mas que a partir do momento que a gente conseguir transmitir essas informações, né, ampliar aí o campo de comunicação para falarmos de execução penal, eu acredito que, né, eu tenho essa esperança de que amplie também a vontade da sociedade em participar cada vez mais desse nosso trabalho, que é fantástico. E é isso, né? Estou extremamente feliz de participar, e se nós acabarmos falando de tudo, né, que a gente gostaria de falar, nossa, até ano que vem talvez a gente falaria a metade. Mas estamos aí à disposição, o Conselho da Comunidade também quer muito pessoas que têm esse envolvimento com a causa, que apresentem projetos para a gente crescer, né, e ter aí um futuro, não quero tão longe, né, de que o sistema realmente evolua e que mude esses ares, né. A partir do momento que a gente já fala sobre isso, já vem, né, uma energia mais positiva para que as coisas realmente funcionem. Obrigada, Augusto. Obrigada aos ouvintes. E, Simone, se alguém tiver interesse de conhecer melhor o Conselho da Comunidade de Curitiba, qual é o canal de contato? Então, Augusto, nós temos o nosso site, Conselho da Comunidade de Curitiba. Lá no site nós sempre estamos publicando várias notícias, né? Tem um canal de comunicação bem amplo ali com o e-mail, telefone. Nosso próprio telefone fixo é o WhatsApp, que é o 3022-4862. Temos também um Instagram, que é o @Conselho da Comunidade CWB. E também no Facebook, Conselho da Comunidade de Curitiba. É isso aí. Legal, e você que também é de outras regiões do Brasil, você também pode procurar o Conselho da Comunidade da sua região. Salvo engano, o Conselho da Comunidade ele é sempre relacionado com a vara de execução penal, criminal das comarcas, correto? Sim, está sempre uma comarca. Normalmente um conselho por comarca, né? Legal, então se você tiver interesse, você pode procurar o Conselho da Comunidade da sua região, da sua comarca, para obter maiores informações, de repente fazer como eu, né, ser um voluntário do Conselho da Comunidade. Posso te garantir que é uma experiência enriquecedora, né? Sair daquilo que eu falo, sair da letra fria da lei
e encarar um pouco aí da realidade nua e crua, né? Isso, para um crescimento pessoal, é bem importante ter contato com essa realidade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Também quero agradecer em especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza: se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.